Oi, tudo bom? E aí, é bom ser filha de pastor? Então, pra quem não sabe, né? Muitos não sabem, quer dizer, ninguém que sabe porque eu nunca falei. Eu não sou. E aí, é bom ser filha de pastor? Então, eu nunca gostei muito, né? Até porque existe muito aquilo. Quem foi? Quem é? Ah, é a filha do pastor. Ah, é aquele filho do pastor. Aquele filho do pastor fulano de tal. Ah, aquela menina. A filha do pastor. Geralmente, as pessoas tiram a identidade dos filhos de pastores. O que acontece? Eu, Juliana, me tornei a filha do pastor. E foi muito complicado, porque quando meu pai virou pastor auxiliar, foi numa outra denominação, eu era uma criança. Então pra mim não fez muita diferença. Só que na minha adolescência, quando eu me batizei, fui pra igreja e fiquei na igreja e tal, eu tinha uns 13 anos. E foi na igreja Assembleia de Deus. Nada contra a Assembleia de Deus, tá? Eu tô citando o nome porque é a igreja que eu era. E naquela época, a Assembleia de Deus era uma igreja muito rígida. Não podia usar brinco, não podia usar calça, não podia usar maquiagem. E eu fui pra igreja sabendo de tudo isso. Mas quando eu fui, meu pai não foi como pastor. Depois de um tempo, ele foi para uma congregação. Na verdade, ele era presbítero ainda. E nessa congregação, eu fui tida como a filha do pastor, né? Claro. E na igreja sede, na matriz, as pessoas gostavam muito de me criticar. Porque vamos combinar que, além de exigirem a perfeição dos filhos de pastores, geralmente os filhos de pastores não são aquela coisa exemplar, né? E tipo assim, eu não era tão exemplar. Ah, Juliana, porque você fazia muita coisa errada? Não, eu não fazia muita coisa errada, mas eu sempre tive muito meu estilo próprio, assim. E isso incomodava muita gente. Mesmo não usando brinco, não usando a calça, eu dava o meu jeitinho de chamar atenção, né? Adolescente. E começaram a falar muito. E eu comecei a ficar, tipo, muito revoltada, porque falavam que eu tava usando brinco, que eu tava usando calça, que eu tava usando isso, aquilo, outro. E aí acabou que, pra mim, eu não via mais graça de ir lá pra aquela igreja, né? Porque, claro que eu ia por Deus, mas eu não via, assim, uma motivação além dessa. Passou um tempo, nós fomos para uma outra igreja. Não, antes disso, eu fui visitar uma igreja onde o pastor ficava falando, que não sei o que, não sei o que lá, esse pessoal que usa pulseira, isso, aquilo, outro. E começava a esculachar, né? Quem usava pulseira e as coisas todas. Tudo bem, a gente não deve escandalizar o seu irmão, mas poxa, é assim que vão lidar com os adolescentes da igreja? Claro que não, né? Eu acho errado. E daí nós fomos para uma outra igreja. Não, meu pai voltou para essa igreja da onde eu fui criada quando criança, né? E lá é onde ele dirige uma congregação. E eu gosto muito dessa congregação, porém eu não sou de lá, eu não sou da igreja do meu pai, porque aquela mesma coisa de sempre, aquele julgamento de que a filha do pastor, de que foi a filha do pastor, de que a filha do pastor falou com fulano, com ciclano, com beltrano. E o pior de tudo foi quando eu fiz uma tatuagem. Eu fiz uma tatuagem, não vou dizer assim, tá correto ou tá errado. Eu não sei, o Espírito Santo nunca me condenou. Mas eu fui praticamente, faltaram me jogar em praça pública e me apedrejarem por conta dessa tatuagem. E eu ouvi muitas coisas até de líderes que me feriram, me magoaram, de pessoas que tinham liberdade para chegar até a mim e conversarem comigo. Julgaram muito os meus pais, apesar de eu ser maior de idade, de eu responder pelos meus dados, pelo que eu fiz, e eu acabei me afastando. Hoje em dia, eu vejo que isso não é motivo pra gente se afastar de Deus, a não ser que a gente esteja muito fraca. Então, qual é a conclusão que eu tiro disso tudo? É que nós não devemos que filho de peixe não é peixinho, né? Nós não devemos julgar as pessoas pelos pais e não julgar os pais pelos filhos.
Eu acho que cada um tem o seu segmento de vida, cada um escolhe o que quer ser. Não é porque Deus tem um chamado na vida do meu pai que ele vai ter o mesmo na minha. Eu vou dizer assim que na minha concepção eu não acho correto, porque um pai é pastor, logicamente eu digo quando é obrigação o filho ser, porque isso é nepotismo. E pra mim não tem nada de Deus nisso, vira negócio, vira empresa. Não estou falando que são todos os casos, eu tô falando em alguns casos. E que a gente não deve julgar, porque muitas das vezes a gente pode estar julgando uma vida para fora da igreja, uma alma para o mundo. Porque enquanto tem muitos dentro da igreja pisoteando, julgando, apontando o dedo, porque a pessoa fez uma tatuagem, porque a pessoa colocou um alargador, sei lá, fez alguma coisa que pode não ser correto, mas não discipulam, não chegam, não conversam, apenas julgam e julgam e julgam, o mundo está de braços abertos para receber. E assim, que as pessoas possam tirar essa visão, né? Até porque ser filho de pastor não é fácil, porque você não pode fazer muitas coisas, entendeu? Que os seus amigos fazem. Você não pode participar de algumas festinhas da escola inofensivas que seus amiguinhos vão, mas você não pode ir. Porque se você fizer, lá, a filha do pastor tá lá. E, a filha do pastor tem que casar. Porque o filho do pastor tem que tocar. Porque o filho do pastor tem que ser pregador. Gente, não é assim. Deus tem um chamado para cada pessoa. E não adianta a gente ficar querendo obrigar as pessoas a serem aquilo que Deus não é. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de julgar os filhos dos pastores, vamos começar a orar por eles, porque eu vejo muita gente falando de tudo, menos dos filhos dos pastores. Eu tô falando isso por experiência própria. Não é fácil ser filho de pastor. Então vamos colocar a nossa mão na consciência e orar pelo menos um pouquinho para os pastores e a família dos pastores, porque a igreja precisa disso, né? A igreja precisa de uma base sólida. E muitas das vezes os pastores têm que sair correndo no meio da madrugada ou qualquer horário do dia. Às vezes os pastores têm os seus empregos seculares e muitas das vezes os pastores fazem um casamento num dia e fazem um velório no outro. E assim, eu não vou dizer que eu não vejo, mas eu vejo pouco as pessoas orando pelos pastores. Então vamos combinar assim, vamos interceder mais um pouquinho pelos pastores e pelos filhos de pastores, ok? Um beijo e até a próxima. Se você gostou, deixe seu joinha. E se você não gostou, deixa a opinião pra eu entender o porquê e pra gente entender um pouquinho o outro, tá bom? Tchau!